O professor de Química, Lourismar Oliveira, veio hoje para o nosso programa para dar dicas para você fazer uma boa prova de Ciências da Natureza no Enem de 2021. E a gente trouxe ele para cá porque assim, gente, a gente pensa que não, mas tem umas dicasinhas que elas são tão interessantes, especialmente para você que está do outro lado, que você não tem nem ideia, viu? Durante uma vida inteira, o assunto, desde a semana passada eu falo, é sempre redação, redação. Todo mundo morre de medo da redação, morre de medo de matemática, né? Mas nós estamos aqui com o professor Lourismar Oliveira, que é professor de Química, e ele vai dar dicas pra gente hoje aqui no nosso programa. Na verdade, você que vai fazer uma prova de Química, já está por dentro dessas dicas ou não? Tem muita gente que não teve a oportunidade de ter a Escola São José, por exemplo, para dar dicas. Mas a gente aproveita esse momento para trazer o professor para cá, para abrir os olhos desse estudante que já estudou, já se preparou, mas quando chega na hora da prova, parece que dá um branco, né? Verdade. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muita gente tem medo da química. Aparentemente é uma disciplina, a exemplo da física, da matemática, que causa um certo, né, temor nos alunos. Mas, na verdade, com esse formato do Enem, né, que foi adotado já há algum tempo, mais assim, interpretativo, mais de você analisar o texto do que você provavelmente se prender a uma fórmula. Então mudou muito essa coisa desse medo em si. Desse susto, desse né? susto. Porque agora é importantíssimo que você possa saber as palavrinhas-chave que estão contidas ali naquele texto, né? Porque isso ajuda muito a interpretar a questão. E muitas vezes, questões do Enem, o texto dá a dica para você resolver. Você vai ali observando, de repente, em todas as perguntas, quando você menos espera, realmente a resposta está ali. E quais seriam as dicas? Uma delas já foi essa, né? Eu sempre digo para os alunos exatamente isso. Primeiro, gente, focar em palavras-chave dentro do texto. Isso é importante, né? E aí, isso demanda também entender que você tem que saber o significado daquelas palavras, né? Palavras-chave em termos na química, na física, na matemática, são importantes que você conheça, porque isso facilita a sua interpretação. Outra coisa, é você se manter atento, digamos, ao que a questão sugere, quer dizer, então ficar atento digamos assim, ao que é principal. Vamos dar um exemplo. Porque muita gente se prende muito a ler o texto de modo geral e não foca no que é importante. Né? A gente poderia dar assim um exemplo, eu sei que é um pouco complicado, sem ter como apresentar, mas quem está em casa agora que não teve essa oportunidade, que estudou sozinho, que não teve um curso, que não teve uma escola ali para dar esse apoio, esse suporte. O que a gente poderia trazer assim como alerta? Tá, primeiro, antes de mais nada, você procurar na hora da prova se manter tranquilo. Isso é o fundamental em qualquer, né? Porque ajuda você a compreender melhor o que está ali, né? Então essa é a primeira ideia. Uma outra coisa, quando você for começar a ler o texto, ficar atento digamos, por exemplo, as alternativas, elas já também, muita gente não percebe, elas já conduzem um pouco a tua resposta, né? Então o texto já dá um sinal de para onde você tem que se conduzir. E no mais, quando você vai interpretar uma questão do Enem, hoje principalmente, sugere que você tenha um conhecimento mais amplo da sociedade, do meio em si, né? Então, para quem não teve esse momento, essa oportunidade, a sugestão é que você leia de tudo, né? Mas quais seriam as dicas para a química? Relativamente à química, o que você tem que fazer? Primeiro, questões que se relacionam com o meio ambiente, importante ter conhecimento de situações do meio ambiente. Né? A gente está tendo aqui problema queimada, desmatamento, importantíssimo saber os mecanismos que levam a isso, o que acontece, quer dizer, o que é uma combustão, quer dizer, coisas que estão interligadas. Que estão justamente nas palavras-chave. Isso, né? Aquelas palavras mais difíceis que te dão, de uma certa forma, a resposta. Eu estava ali aguardando aqui o momento da entrevista e tinha uma matéria sobre a banana, né? Sim. Falando do escurecimento, né, quer dizer, da oxidação, quer dizer, um texto no Enem sobre uma questão disso aí, era importantíssimo que o aluno soubesse o que é oxidação, né? O que é uma reação química, quer dizer, porque ali ele vai começar a entender que, então eu vou por esse caminho, porque aqui eu vou chegar na resposta correta. Está falando bem verdadeiramente da resposta que eu preciso. Na verdade, você deu todas as dicas aqui. É você
entender o significado destas palavras. É fundamental. É fundamental. Provavelmente todas as respostas estarão ali. Estão ali. Na verdade, você precisa, de fato, estudar, aprender e tirar proveito do significado. E ter uma leitura geral dos acontecimentos do nosso Já não do são tempo, mais os cálculos, já não são mais as situações, as fórmulas, né? Tem questões lá que você resolve com uma simples regra de 3, sem ter que aplicar uma fórmula que você decorou, memorizou. Não precisa isso, né? Porque a questão conduz para você resolver de uma maneira mais simples, mais prática. Mas eu acho que a primeira dica fundamental que você deu aqui foi justamente isso. Você entender o significado de cada dos termos, das palavras que estão ali. Porque você vai ter uma resposta certa. Essa é a verdade. Isso. Então, assim, vamos alertar então os alunos a ficarem tranquilos, mas não deixarem de fazer suas provas, Sem dúvida, gente, sem dúvida. Se manter tranquilo é fundamental de início. Agora, como é uma prova que você sabe que tem milhões de pessoas fazendo aquela prova, aí você já fica naquele temor, né? Mas o importante no momento que você está ali, é você e aquela questão, é você e a resolução daquilo, o entendimento daquilo. E você vai buscar o entendimento onde? Naquilo que você leu, naquilo que você estudou, que você aprendeu, nas dicas que os professores deram durante o ano, quer dizer, tudo isso vai contar naquele momento. Doutor, professor, que não deixa de ser um doutor da educação. Professor, é interessante que se a pessoa encontrar uma dificuldade numa questão X, ela prosseguir e provavelmente do início até o fim, ela pode encontrar as respostas também dessa forma? Se eu me deparei com uma questão que eu tive uma certa complicação para entender, mas eu marquei alguns termos ali importantes, eu deixo ela ali e vou para outra questão. Porque eu posso ter uma outra questão que aquele termo esteja conceituado lá. E aí eu volto na questão e vou compreender melhor. Quer dizer, então tem essas nuances também que são importantes entender. Eu digo isso porque em algumas situações da minha vida, eu encontrei respostas. Quando eu encontrava dificuldade, aí eu ia, prosseguia e a resposta estava em outras questões até. Sim, exatamente isso. Faz com que a memória fique refrescada ali e você entenda. Porque as questões, elas têm uma relação em si. Como as questões são feitas de modo contextualizado, uma outra questão pode trazer uma resposta que você não viu no anterior. Quer dizer, e aí ajuda você a responder as duas, digamos assim, né? Muito bom. E uma outra coisa, as alternativas, né? Importante que se você compreendeu ali os termos que estão no texto, você já vai eliminando alternativas que são impossíveis de ser, né? E aí já facilita que você já reduziu o grau de dificuldade, porque você já eliminou algumas alternativas que não podem ser, porque contrastam, diferem do que o texto está dizendo. Muito bom. Professor, eu gostei muito de ter trazido você aqui para o nosso programa, para dar essas dicas. Agradecer a Escola São José. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações para você da Escola São José. E a gente deseja para os seus alunos boa sorte. Eu agradeço o espaço de poder colaborar com os alunos, não só com os meus, com todos os alunos que assistem o programa. Isso. Né? E dizer que estou à disposição. É sempre importante que a gente possa, né, conversar, porque na verdade ainda dá tempo, né? A gente tem essa semana. E, gente, ficar tranquilo, ficar atento. Vocês já estudaram, vocês já leram, vocês já pesquisaram. Então, agora é o momento de trazer esse conhecimento e colocar em prática. Tá certo. Muito obrigada, tá? Eu queria só uma dica. Aquele aluno que vai chegar sexta-feira, não se desesperar em querer revisar tudo, né? Porque não dá mais. Por experiência própria, eu já fiz 3 vestibulares e assim, todos que eu fiz 2 dias antes, eu deixava aquilo, não pegava mais. Vai relaxar, né? Eu procurei relaxar, não sair para balada, não é isso. Mas ficar tranquilo. Mas descansar, Descansar a mente, ler uma outra coisa, fazer uma boa leitura. Quem aprendeu, aprendeu. Porque chega um momento que você já, entendi, estou aqui, já aprendi o que tinha que ser interessante, vou fazer. E procurar relaxar, gente, porque a prova agora é à tarde, né? Ela acontece à tarde. Então, você tem uma manhã para ficar tranquilo em casa, relaxar, descansar, se alimentar bem, se for, né? Dentro das condições. E é isso. Obrigada, tá, professor?